Muita gente gosta mais de fazer prova do que de treinar, ama uma linha de largada. Terminou uma prova no domingo e na segunda já está pensando na próxima. E aí surge a grande dúvida: posso fazer prova todo final de semana? Será que isso te faz evoluir mais rápido? Ou será que pode atrapalhar o seu desempenho? É esse assunto que vamos descomplicar hoje. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui no canal Fala Lobo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto legal: competições, como as provas influenciam o seu treinamento e se realmente vale a pena competir o tempo todo. Fazer muitas provas durante o ano. Fica comigo até o final porque eu vou te ajudar a entender quando a prova pode ser um ótimo estímulo e quando ela vira uma armadilha para o atleta amador. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto é que algumas pessoas acham que prova é treino, que pode simplesmente trocar um treino por uma prova. E jogando logo a real aqui para vocês, prova não é treino, pessoal, não tem jeito. Prova, é quando você tem que dar o máximo ali. O competir, o dar o máximo em uma determinada distância não é treino. Na verdade, você mais perde performance do que ganha em uma competição. Treinar mesmo é outra coisa, pessoal. O que é o treinar? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas treinar, digamos que é realizar um processo repetitivo e sistemático composto por exercícios progressivos. Olha que coisa linda. Isso é treinar, e você pegar a sua capacidade hoje e fazer um pouco a mais. Semana que vem, um pouco a mais. Na outra semana, um pouco a mais e descansa para recuperar e melhorar. Aí você recomeça. Por isso, faz todo esse processo de novo. Por isso, é um processo repetitivo e progressivo, como eu falei aqui. Quando você faz uma prova, independentemente da distância, você gera um desgaste grande que não necessariamente se reverte em uma grande adaptação. Infelizmente, não é assim que funciona. A natureza não funciona com grandes passos, tá, pessoal? Então, se tu causar um estresse muito grande, vai te desgastar mais, vai cansar mais e não necessariamente vai gerar uma grande adaptação na mesma proporção, entende? Isso ocorre principalmente em provas de corrida de rua, pessoal. Por quê? Porque o impacto no corpo é maior e é mais comum a galera querer competir mais na corrida do que em provas longas de ciclismo e triatlo e tal. Porém, o estresse metabólico e muscular na corrida pode levar dias para recuperar, esse é um grande ponto, e pode prejudicar a sua semana de treinos. Então dá para competir todo final de semana? Até dá, mas você paga um preço por isso, tá? Você para de treinar direito, quando você corre uma prova no domingo, o que acontece na segunda, terça e quarta? Você tem um desgaste muscular, articular, no sistema nervoso também e hormonal. Tudo isso gera um estresse geral no seu corpo. Então, tem que dar um tempo para tudo isso voltar aos níveis normais. Além de sentir as pernas cansadas, o ritmo fica mais travado nos treinos, às vezes tem dores musculares e por aí vai. Ou seja, a prova que você faz todo fim de semana acaba atrapalhando os treinos que você faz na semana. E aí não tem a progressão sistemática e organizada que a gente falou aqui no começo. Não tem esse processo que vai melhorar a sua performance. E aí, sem perceber, você entra em um ciclo perigoso de muita competição, pouca progressão e acaba não evoluindo mais, tá? Outra questão, quando você faz prova demais, você não tem foco, pessoal. Todo final de semana vira, digamos que o dia de performance, mas ninguém evolui performando o tempo todo, galera. Você só evolui quando treina bem. Esse que é o ponto. Sem construção, se não tem uma base, se não tem ciclos específicos, o seu corpo nunca chega no pico de performance. Você nunca alcança o seu verdadeiro potencial se fica competindo sempre ali. Você vai ficar sempre num platô de performance, sem picos, né, que teria numa prova-alvo. Competições demais também aumentam o risco de lesão, como você deve presumir, né? Risco de overtraining, queda de imunidade e exaustão mental. Cansa ficar exigindo muito do corpo, tá? Porque sim, galera, a cabeça também cansa de fazer esforço todo fim de semana. Deu para entender a parte negativa de competir todo fim de semana, né, pessoal? Agora vamos falar quando competir é mais interessante, tá? Porque sim, tem situações estratégicas que isso pode ser interessante competir mais. Por exemplo, atletas experientes que competem em provas curtas ou até provas de meia distância, ali meia maratona ou meio Iron, costumam fazer um ciclo de treino certinho, ali sem provas, e quando chegam no período competitivo, no período de competição, chegam no pico de performance que dura ali
mais ou menos de 15 a 20 dias, dependendo da pessoa, fazem 2 a 3 provas seguidas, tá? Recuperando entre uma e outra e depois da última prova fazem um período de transição e se preparam para outro ciclo, tá? Outro exemplo que é interessante quando dá para competir mais, atletas intermediários de triatlon que precisa ganhar experiência com a questão da prova em si, de transição, de nutrição. Para essa galera pode ser interessante fazer mais provas, que a gente chama de prioridade C, que seria mais como um treino, usar a prova como um treino onde você não chega no pico de performance, mas ganha experiência com a dinâmica do esporte, ritmo, nutrição, sensação de transições e por aí vai. Mas ainda assim precisa de controle. Nenhum atleta, nem profissional inclusive, compete o tempo todo. Eles têm provas, alvos na temporada. E o triatleta amador deveria fazer exatamente isso, escolher de 2 a 4 provas principais no ano, dependendo da distância, e usar o resto como treino de verdade, tá? Ou como diversão que seja, tá? Sem a cobrança de performance. Porque, no final das contas, evoluir no triatlon ou na corrida é um jogo de planejamento, recuperação e consistência. Planejamento, recuperação e consistência. Lembre sempre disso. Se toda semana é competição, nenhuma semana é de desenvolvimento, você não está construindo nada. Então, resumindo, pessoal, pode competir todo final de semana? Pode, né? Ninguém vai te proibir, mas você vai competir e não vai treinar direito. Simples assim. O corpo não evolui só competindo, a chance de você se lesionar, de adquirir uma lesão aumenta muito e performances ruins acabam se acumulando. Você nunca chega no seu máximo, digamos assim. Para evoluir de verdade, priorize treinamentos consistentes e escolha provas realmente importantes, beleza? Agora me conta aqui nos comentários, você é do tipo que adora competir sempre ou prefere performar nas provas que realmente importam? Me diz aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e se quiser montar sua temporada com estratégia e ciência, considere treinar com a Lobo. O link para falar com a nossa equipe está aqui na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos, bons treinos e bora evoluir! Valeu!